faço com o PHDA? Aceito? Sim, aceito. Tens de ter mais calma. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Tem paciência. Quantas vezes já ouvi esta frase e não consigo fazer absolutamente nada com ela? Então eu decidi escrever e falar aqui um pouco sobre esta ansiedade que se cola à minha pele como se fosse, olha, merda. E não quero mesmo sair nem por nada. Então vou descrever aqui rapidamente o que é isto de ter ansiedade em excesso, falta de horas e que não escolhe bom senso. Então imagina, está numa sala de espetáculos. Estão a tocar 10 músicas diferentes ao mesmo tempo. 10 palcos, tudo no volume máximo, luz a piscar, pessoas a dançar, pessoas a perguntarem-me coisas, um relógio gigante, tic-tac, 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 em frente com uma contagem decrescente e pronto. E alguém a dizer, tens que terminar estas tarefas todas e eu estou ali no meio. E portanto é mais ou menos assim que eu me sinto com a minha ansiedade, especialmente quando ela e o PHDA decidem encontrar-se. E portanto eu achei durante muito tempo que a ansiedade era apenas uma preocupação excessiva com o futuro, não conseguir acabar as coisas, o que é que o futuro me reserva, será que eu vou conseguir isto? Pronto, no fundo aquela borboleta no estômago antes de começar um momento importante. E quem tem um cérebro neurodivergente, esta ansiedade não é apenas uma reação a um evento, ela é um cenário que vive connosco e nos faz companhia 24 horas. Portanto, estou sempre ocupada, estou sempre com boa companhia. O pior, a ansiedade do PHDA não se traduz, digamos, num choro, ou numa explosão, ou num pânico visível, ou dizer, não vou fazer nunca mais. Não, traduz exatamente no oposto. Traduz-se numa paralisia, porque o cérebro acelera tanto, processa tantos pensamentos, tantas variáveis ao mesmo tempo, que o corpo, a única coisa que consegue fazer é congelar, literalmente congelar. Fica ali especado, olhar para o teto, olhar para o ecrã, olhar para o infinito, seja para o que for, como se tivesse que escolher se vai primeiro almoçar ou responder o primeiro e-mail, realmente como se estivesse ali um urso à sua frente e estivesse a olhar para aqueles olhos gigantes se conseguir mexer e fugir, ou pescar uma arma, seja o que for. Portanto, ao mesmo tempo instala-se um cansaço absurdo que nasce mesmo, e mesmo antes de sair da cama. Não escolhe horas, não escolhe dias, não escolhe assuntos. Assalta assim, de repente, e transforma-se numa paralisia. Se pudesse agora abrir a minha cabeça e mostrar como é que se desenrola um dia de crise, o que encontraria lá dentro não são pensamentos deslógicos. É um emaranhado de cobranças e medos, porque, no fundo, o meu cérebro tem uma miopia temporal muito específica. Como não consigo gerir bem o tempo, e muito menos de forma linear, o que o cérebro está a dizer é, ou fazes agora e fazes já, ou já não te vais lembrar e nunca mais as coisas vão acontecer. E, portanto, a incapacidade de prever se que eu levo 20 minutos, ou 5 minutos, ou um dia, como isso é constante, o que ele faz é, então vamos fazer já. E isto agora multiplicado por 50 mil cabeças, 50 mil ideias, 50 mil projetos, 50 mil tarefas e pendentes, é aquela rádio que nunca desliga. É eu tentar ler numa página de livro e a meio do parágrafo uma voz gritar, lembras-te de fechar a janela? Desligaste o fogão? Olha, já respondeste? Já enviaste este e-mail? Pronto, são constantemente estes comentários que vão caindo e juntar-se a todos os outros e todos os outros espetáculos naquela tal sala e em que
cada vez que começa mais uma música, começa mais um concerto, começa mais um não sei o quê, não é naquela sala, o corpo começa, olha, quase assim numa de já não consigo respirar, epá, e fica completamente apático. E às vezes fica assim apático durante uma hora, simplesmente a olhar para o vazio, simplesmente olhar para o teto, sem conseguir fazer nada. Porque depois, além de ter ficado uma hora a olhar ali para o teto e o tempo ter avançado, vem depois a porcaria da culpa, não é? Que é, eu sei exatamente o que é que eu tenho para fazer, ouvi a saber o que é que eu tenho para fazer, eu sei como fazer, pá, mas eu não consigo. Estou ali, bloqueada. Pá, parece uma paralisia, mesmo. E faz acumular a tarefa, aumenta ainda aquela sensação da procrastinação, que é o nome do meio, e, na verdade, um mecanismo de defesa contra o stress, que, no fundo, é a tal tarefa, não é? A tarefa, ou uma das tarefas pelas quais eu devia começar. E o sentimento da culpa instala-se ainda mais, porque ela vai alimentando o monstro, que é, poxa, quer dizer, tens que fazer, mas não consegues, mas estás agora aqui, mas agora não fizeste, já viste, já é uma chatice, e agora vai mais esta, e agora já fizeste aquilo, e já não fizeste aquilo, e nunca consegues, e junta-se à frustração, e pronto, é exaustivo tentar gerir um cérebro que se sabota, no fundo, ele sabota-se a si próprio, não se acalma e só está em constante acusação, em constante controle, em constante sabotagem e em constante culpa. E isto, uma tarefa atrás da outra, um pensamento atrás da outra. E como deve imaginar, eu passo metade do dia a tentar inventar formas de encontrar esse caos, não é? Portanto, em vez de estar focada naquilo que eu tenho para fazer, eu tenho que estar focada em como controlar aquele monstro que não se cala e que se culpabiliza e que ao mesmo tempo faz aumentar a ansiedade e que ao mesmo tempo me põe naquela apatia total, não é? E lá se vão acumulando as tarefas, vão acumulando... Olha, vai-se acumulando tudo e a impaciência e vai-se tentando mais uma aplicação de produtividade e mais um reminder no telemóvel e mais uma notificação e tentar desesperadamente todas as ferramentas e pensar porque é que os outros conseguem e eu não consigo. E depois, quando toca o alarme, para me lembrar, está na altura de se levantar. E tu pensas, eu só quero é ficar na cama. Eu só quero ficar aqui. Eu já vou, mais 5 minutos, eu já vou. Eu percebi que tentar controlar a minha ansiedade através de sistemas rígidos, que é às 7 horas tu levantas, às 7h05 vais lavar os dentes, às 7h10 tu vais tomar banho, às 7h25 estás a tomar o pequeno almoço. Isto para mim é a autoestrada para o falhanço. Isso foi criado para mentes típicas que conseguem ser super disciplinadas, não é? Eu tive que aprender e com muitas tentativas de falhanço, muitas tentativas de hoje dá ou amanhã não dá, porque é que não dá, muita autoanálise, muita paixão, mas também muita condescendência comigo e até escolher no fundo 3 ou 1 ou 2 ou 3 sistemas que para mim me ajudam a acalmar, me ajudam a diminuir aquela sensação de stress e diminuir a ansiedade a longo prazo. E, portanto, não querendo eternizar o stress e não querer que o corpo fique elétrico, não é? Eu tive que mudar aqui algumas coisas. Quais é que eu no fundo fiz? Uma delas é, quando eu estou assim,
obrigar-me a sair daquele ambiente. Se eu estiver deitada, apática, eu digo, vais-te levantar, nem que seja só para ir à casa de banho. Se eu estiver num sítio em que estou num carro e sair do carro, ou se eu estiver no meio de um trabalho com um cliente, se possível, eu saio 2 minutos. Pelo menos sair do ambiente. Depois, outra coisa é admitir que não adianta pensar positivo, fazer afirmações ao espelho, eu sou a maior, eu consigo, porque o meu cérebro é inteligente, não é? Ele sabe que eu sou inteligente, eu não preciso de enganá-lo, eu só preciso encontrar formas para conseguir lhe dar essa segurança, para ele diminuir essa ansiedade. E, portanto, aquilo que eu faço é procurar atividades, tal como o tingimento natural, onde eu estou a dar uma forma e a criar uma forma para esta ansiedade poder sair, que é, eu, por um lado, dou-lhe umas regras a dizer, olha, tens de tomar conta aqui deste taxinho durante 5 minutos e aquilo tem que ficar bem. E depois, ao mesmo tempo, vais aqui aquecer a água, depois vais fazer aquilo e controlas isto lá com muita calma, tenta desligar o lume antes da água toda evaporar e as coisas assim vão funcionando. Portanto, não é magia, é simplesmente biologia, até rima. Falar com o meu corpinho e perceber o que é que para ele funciona. Resumindo, quando tem aqueles picos de apatia, é sair da situação, ir apanhar ar, fazer qualquer coisa, ok? Dar 5 saltos, esticar-me toda, correr 1 minuto, seja o que for. E depois fazer uma atividade em que o corpo esteja ocupado, nem que seja só organizar papéis num dossiê. E, portanto, isto para mim funciona, está a funcionar e siga que atrás vem gente.